Fala galera, beleza? Aqui é o Ricardo Soares do portal da Elétrica Fácil e eu vou trazer mais uma dica para vocês aqui. Bom, em primeiro lugar, antes que comece um monte de comentário, chover, falando que eu estou ensinando a fazer a ligação da forma errada, na verdade isso daqui é uma ligação errada mesmo, mas é um paralelo que muito tempo atrás muitos eletricistas mais antigos costumavam usar. E eu uma vez até me deparei com uma situação dessa numa casa, fiquei perdido, não sabia como é que funcionava. Até que eu liguei para um outro conhecido meu da área e tal, ele me explicou e falou que era dessa forma que eles faziam antigamente. Então, na verdade, isso aqui é só para efeito de conhecimento, porque se uma hora você for fazer uma manutenção, alguma coisa numa casa mais antiga, você não vai se perder. Beleza? Esse paralelo aqui era conhecido como paralelo turco. Por que chama turco, né? Porque geralmente o pessoal conhece os turcos por ser mais muquirana, ser mão fechada e tal. Então eles falavam que era um paralelo mais econômico, né? Bom, se você perguntar para mim, funciona? Funciona. Mas qual que é o contra dele? Duas coisas. Uma que em certa situação, dependendo do lado que você sair e acender, você sair do outro lado e apagar e tal, uma hora vai ficar o. Pode, se você estiver fazendo 110, né? Pode ficar o neutro na lâmpada e cortar o retorno. E a outra hora pode ficar a fase e cortar o retorno. Em questão de lâmpadas de LED, o que acontece? A lâmpada de LED, se ficar com uma fase só, provavelmente à noite, se for uma lâmpada de qualidade baixa, uma chinesinha, alguma coisa, ela vai ficar piscando. Ou pode ficar com meia fase, esse tipo de probleminha que acontece quando tem uma fase só na lâmpada de LED. E outro é o risco também, né, do outro profissional por fazer manutenção, alguma coisa tal, ele tomar um choque. Beleza? Mas eu vou explicar para vocês como é que ele funcionava. Eles usavam o interruptor, o paralelo comum, né, aqueles com os três parafusinhos atrás, normal, um de cada lado. Só que a ligação, ao invés de fazer o retorno de cima com retorno de cima, ou de baixo, como o pessoal da área que já trabalha conhece, a ligação era feita diferente. O que eles faziam? Colocavam as duas fases de um lado do interruptor, uma fase de um lado e outra fase do outro, e no meio ele saía com o retorno e ia de um lado da lâmpada. E do outro lado ele fazia a mesma coisa, ele descia uma fase no interruptor na parte de cima, uma fase na parte de baixo e o outro retorno na ponta da lâmpada. O que acontece? Acabava saindo um pouco mais econômico, porque no caso, vamos dizer, uma casa mais comprida e tal, eles pegavam a alimentação geralmente da tomada, né, que tinha interruptor em cima, tomada embaixo e tal, eles puxariam os dois cabos dali, ligariam no interruptor e só saía com um fio e ia na lâmpada. E da outro lado da casa a mesma coisa, ele pegava, colocava as duas alimentações no interruptor e saía só com um fio. Beleza? Isso daí foi feito por vários anos, pessoal. Então, se uma hora ou outra você for fazer uma manutenção numa casa mais antiga, não se assusta não, porque era a forma como eles faziam. Hoje em dia não se faz dessa maneira. Você tem que fazer com o balanço certinho. Gasta um pouquinho mais de fio, gasta, mas além de ficar uma forma mais segura, é a maneira correta, né? E você evita problemas, principalmente com lâmpada de LED, que igual eu já tinha comentado anteriormente, né? Se você deixar a fase em cima, ela vai ficar piscando, beleza? Então, espero que tenham gostado dessa dica aí, é só para conhecimento. Não faça dessa maneira, por favor, porque é perigoso, não vai resolver problema nenhum de vocês, nada, vai economizar um pouquinho de fio, mas você vai ter problema futuro, porque a lâmpada vai ficar piscando, uma hora ou outra na manutenção, dependendo do fechamento de interruptor, pode ficar uma fase lá em cima viva, você pode até correr um risco, tomar um choque, se acidentar. Então esse tipo de ligação foi praticamente abolido. Beleza, pessoal? Foi só para um efeito de conhecimento mesmo. Espero que tenham gostado. Quem gostou aí, curte, dá um joinha para ajudar o canal e se inscreva aí. Ativa os sininhos para as próximas dicas. Forte abraço.